Gente, bom dia. A gente vai tentar dois formatos de aula, né, em fase de teste. Nesse primeiro, a aula vai ser gravada e aí eu vou gravar a aula aqui utilizando uma ferramenta chamada Zoom, que vocês também devem utilizar em outras aulas. E posteriormente eu vou subir essa aula para o YouTube, vou colocar no grupo. E a ideia é que nesse primeiro encontro vocês vejam a aula gravada e depois a gente faça uma discussão, que eu vou estar disponível durante o horário da aula. A gente faça uma discussão no Google Classroom, no Google Sala de Aula. Essa aula ela não pode ter mais do que 40 minutos, senão para aqui, né, a gravação é o máximo que o Zoom grava. E antes de a gente começar, o assunto da aula de hoje é Max Weber, mas deixa eu ver se eu consigo pegar o apontador aqui. Acho que deu uma travada aqui, mas o assunto da aula de hoje é Max Weber. Queria dizer que os alunos que tiveram alguma dificuldade para assistir a aula, ou que tiveram passando por problemas maiores, algum familiar doente, estiveram muito aperreados, falem comigo e depois essas aulas vão ser gravadas, depois a gente pode passar trabalhos específicos. Peço um pouco de paciência também para vocês, né? Os professores, acho que a maior parte, não são treinados para dar aulas à distância, né? A gente também está aprendendo assim como vocês, então peço também um pouco de paciência. Então, o assunto da aula de hoje, como eu falei, é Max Weber. A gente já viu alguns conceitos, né, de Karl Marx, né, até a última aula, né, que a gente fez aquele texto lá, aquela atividade sobre Paulo Freire. Mas aí vamos lembrar o que a gente viu de Karl Marx, para a gente dar continuidade. Max Weber é um dos três porquinhos da sociologia, então é Karl Marx, Max Weber e Durkheim. Então, os conceitos que a gente viu de Marx e que a gente ainda consegue identificar que tem uma aplicabilidade hoje em dia. Então, mais-valia, que eu acho que vocês se recordam, que é o que Marx chamava de lucro, né? Marx achava um absurdo isso, né? Havia uma diferença entre o que o funcionário deixava para, o trabalhador deixava para a empresa e o que ele recebia, né? Ele recebia uma pequena parte do funcionário e a maior parte do trabalho dele iria para o patrão. Marx chama isso de mais-valia. A alienação a gente falou bastante, um conceito bem utilizado no, no jornalismo também, né? A gente chama de pessoas alienadas, aquelas pessoas que não têm uma noção precisa da realidade. E aí Marx também utilizava esse conceito. Ele dizia que os trabalhadores, na verdade, estavam sendo alienados, né, e a sociedade, já que os trabalhadores, a classe trabalhadora representa a maior parte da sociedade, estavam sendo alienados no sistema capitalismo. Eles não sabiam mais o que eles estavam produzindo. Então, eles ajudavam a produzir algum material, por exemplo, eu sempre dei o exemplo de uma cadeira, uma madeira, um móvel, né? Mas como ele começava só a juntar peças, ele não sabia mais o que ele estava produzindo. Ele ficava especialista em juntar peças, algo que uma máquina pode fazer, e aí tornava ele substituível. Fetichismo da mercadoria, a gente falou também, né, se a gente for pensar hoje em dia, né, são essas mercadorias, sei lá, um relógio, né, o relógio que eu estou aqui, ou esse meu reserva aqui, né, eu tenho dois relógios, mas um relógio, a função de um relógio, a gente viu a diferença entre valor de uso e valor de troca. O valor de uso é a função de um relógio. Então, a função de um relógio é basicamente você vê o horário. O valor de troca é quanto é que ele vale, quanto é que eu consigo vender esse relógio aqui no sistema capitalista. E aí Marx dizia que era um absurdo, porque alguns produtos, como por exemplo um relógio, o valor de uso dele é ver a hora. Né? Então, sei lá, deveria ser, né, R$ 10, R$ 20. Quando, na verdade, existem relógios, né, que valem mais de R$ 1.000, né? Tem, sei lá, o relógio Rolex, a marca Rolex cobra 30, 40 mil reais, né? Celulares, a gente pensa hoje em dia na aplicabilidade, é a mesma coisa, né? Ou seja, as mercadorias, elas ganham propriedades como se fossem mágicas, né? Isso que é o fetiche da mercadoria. Ela passa a ter um valor que foi construído, mas um valor irreal, né? Um valor absurdo que é incompatível com o valor de uso dela. Socialismo científico, a gente também falou sobre isso, ele criticava os outros tipos de socialismo, ele dizia que era utópico, e aí ele propôs o socialismo científico, real, que seria possível fazer a revolução seguindo o passo a passo dele. A gente falou de luta de classes, né? Ele via a sociedade com praticamente dois tipos de classe, os donos dos meios de produção e os trabalhadores.
né? E a gente via, inclusive, que existe uma crítica dizendo que isso foi um erro, porque o sistema capitalista, toda a sua capacidade elástica, surgiram várias classes intermediárias, né? Classe B, C, D, né? Que fica aí no meio, tem a classe A e tem as classes intermediárias, né? Marx não conseguiu ainda prever isso na época. Então, dando continuidade, falando sobre Max Weber, então, cientista social que escreveu seus melhores livros nas duas primeiras décadas do século XX, né? Nasceu em 64, morreu em 1920, é considerado por muitos sociólogos como um gênio da disciplina, né? A gente vai ver que Weber, ele foi um autor que escreveu sobre muita coisa, né? Ele falou sobre a relação que existe entre religião e capitalismo, né? A gente vai entender um pouquinho isso, os tipos de liderança existentes na sociedade, liderança carismática, né? A liderança que lidera tradicional, né? A gente vai entender um pouquinho esses conceitos. A ética na política, falou sobre burocracia, a melhor forma de se estabelecer relações dentro de uma organização, né? Que o conceito também foi utilizado na área de administração de empresas. A gente vai ver que Weber foi um cara que escreveu sobre tudo e é bastante respeitado. Aí estudou Direito, História, Economia, Filosofia e Sociologia. Principais obras. Dentre seus escritos mais conhecidos, destacam-se a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1904, a gente vai falar no final sobre esse livro, e sua obra póstuma, ou seja, posterior à sua morte, ele morre em 1920, a sua esposa, ela reúne, né, uma série de escritos dele e transforma nesse livro Economia e Sociedade. E também tem outro chamado Política como Vocação, que a gente vai falar. Então, basicamente, esses três livros que a gente vai discutir na aula de hoje. Esse primeiro aqui eu já dei uma palhinha, daqui a pouco a gente chega nele, mas basicamente ele vai ver as sociedades onde o capitalismo se desenvolveu mais cedo, ele começa a observar que as sociedades são protestantes. E ele vai ver que existe alguma coisa a ver, existe uma ética protestante voltada para o capitalismo, voltada para o trabalho. A gente vai discutir isso. Ele chega à conclusão que sim, né, que existe uma diferença entre a ética do católico e a ética protestante, principalmente, né, quando está em questão aí o trabalho, né? Essas duas religiões lidam com o trabalho de forma diferente. Tem a ver também com a trajetória cultural de cada religião. Em relação à sua família, ele foi irmão do sociólogo Alfred Weber, e a esposa dele, né, que eu já comentei, Marianne Weber, foi uma das alunas pioneiras da Universidade Alemã, que integrava grupos de feministas do seu tempo e, além disso, né, traduzia algumas de suas obras. Foi um personagem influente na política alemã. Ele foi consultor, né, para a gente também, novamente, aquela ideia de que a sociologia ela só fica no campo teórico, então a gente vê aqui também, e já naquela época já teve implicações práticas. Né? Então, ele participou do Tratado de Versalhes, um tratado posterior à Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918, buscando reduzir os prejuízos da Alemanha pós-guerra. Então, ele foi um dos negociantes, né, uma das pessoas escolhidas pelo governo alemão para negociar esse tratado. E na comissão encarregada de redigir a Constituição, né, alemã, que teve lá uma Constituição, e ele também participou da construção dessa Constituição, de suas contribuições. Rapidinho, passou aqui rapidinho. Então, um professor de universidade que se propaga, segundo Weber, que defende suas próprias preferências políticas, abusa de sua posição. Isso tem a ver com a discussão presente hoje em dia, que é o escola sem partido, que a gente vai discutir ainda hoje. Então, o que é que Weber dizia? Se o professor diz que o partido político X merece o apoio dos alunos, esse professor seria uma fraude, né? Esse professor que defende partidos políticos. Weber é criticável, por isso que ele é utilizado pelo movimento Escola Sem Partido. As universidades, diz Weber, têm lutado por muitos séculos para se libertar do controle das elites religiosas, né? A religião, uma das maiores, continua sendo forte ainda, mas antigamente, né, era bastante forte. A Idade Média chegou a controlar um terço da área da Europa, um terço das propriedades europeias pertenciam à Igreja Católica, era influente também no ensino, nos costumes. Então, já houve uma luta no passado, né, em prol da ciência, em prol da razão, para se libertar
de alguns dogmas religiosos, e ele vai dizer que foi uma grande dificuldade também da universidade da religião, e também agora seria um problema da política, né, de você ter universidades partidárias. Aqui no Brasil a gente tem um movimento chamado Escola Sem Partido, né, para contextualizar para vocês. É um movimento, deixa eu voltar aqui, criado em 2004, ganhou notoriedade em 2015, desde que projetos de lei inspirados no movimento começaram a ser apresentados e debatidos pelas câmaras municipais e assembleias legislativas, né? Vocês escutam bastante hoje, é um projeto que já tem mais de 15 anos, mas que nos últimos anos tem ficado mais em evidência. Quase 60 projetos de lei foram apresentados em todo o país sob a influência do movimento. Vários desses projetos foram questionados devido à sua inconstitucionalidade pelo Ministério Público e a AGU. Esses projetos de lei, eles tratam de temas como a proibição da discussão da questão de gênero nas escolas, né, a famosa ideologia de gênero, materiais didáticos em textos legais, como os planos de educação, e existe uma corrente que vai dizer que isso seria censura, né? Ou seja, você não pode proibir certos temas em sala de aula. Né? Isso eu lembro que é a época da Inquisição, que a própria igreja, né, tinha lá os seus livros proibidos. Né? Então, note que essa discussão ela não é fácil, porque ao mesmo tempo que você quer coibir com professores que são partidários, que defendem partidos políticos, que também é errado, você também tem que tomar muito cuidado para não criar uma lei que censure os professores. Né? Então, e também essas PLs tratam de temas como combate à doutrinação, que a gente já falou, dos professores dentro de sala de aula. Aqui alguns deveres do professor, né, segundo alguns defensores de escola sem partido, teria que ter, toda sala de aula teria que ter esse panfleto aqui, né, com os deveres dos professores. Então, por exemplo, vamos só ler aqui alguns. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Ou seja, lembrar o professor que está entrando na sala de aula a seguir aqui essa cartilha. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, não fará propaganda política partidária. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, né? Interessante. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral, ou seja, esse tipo de educação estaria em casa, né? A escola teria o papel de passar o conhecimento, digamos assim, mais científico, né? E a questão da ética, da religião, da moral, o aluno aprende em casa, o que é também discutível, porque se o aluno não desenvolver essas áreas em casa, como é que não seria interessante a escola trabalhar isso, né? Na verdade, o que seria ideal é que a escola respeitasse, né, o que o estudante, o aluno, respeitar a criação dele em casa, mas a escola também poderia ser, digamos assim, sob determinado ponto de vista, um complemento. Né? Você proibir que a escola faça isso é complicado, porque a gente sabe que tem famílias, unidades familiares que não têm pai, mãe, irmãos. Né? Já tem algumas hoje em dia que só tem a mãe. O pai não está presente, só tem a mãe que é sobrecarregada, não consegue dar educação para os filhos. E aí a escola poderia também entrar nesse tipo aqui de educação. E o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados por terceiros dentro da sala de aula. Aqui você tem o site do Escola Sem Partido, o site aqui oficial. Você tem um vídeo e você tem o Weber. Né? Vamos dizer que a sociologia não tem influência prática do nosso dia a dia. Você tem aqui Weber embaixo, né? Uma frase dele, né? Tirado de um escrito dele. Ela tem aqui, né? Dá para a gente ler melhor aqui nesse outro slide. Nenhuma sala de aula, a palavra é do professor. E os estudantes estão condenados ao silêncio. Impõe circunstâncias que os alunos sejam obrigados a seguir os cursos de um professor, tendo em vista a futura carreira, e que ninguém dos presentes a uma sala de aula possa criticar o mestre. Imperdoável é um professor valer-se dessa situação para buscar incutir em seus discípulos as suas próprias concepções políticas, em vez de lhe ser útil, como é o seu dever, através da transmissão do conhecimento e da experiência científica. Né? Então, se a gente for fazer um contraponto com Paulo Freire, a gente vê que Paulo Freire já
Ele identifica que existe esse tipo de educação bancária, né, com o professor passando conhecimento e o aluno sendo um recipiente vazio que é preenchido, e ele defende que também exista uma conscientização política, né, uma contextualização dos conteúdos. Você não vai passar só conhecimento, você tem que contextualizar. Você já vai aqui para Weber, né, que aí é outro contexto, né, centenas de anos antes de Paulo Freire, mas aí ele já vai defender também essa não participação, digamos assim, política do professor de sala de aula. Em si, ele tem que passar o conhecimento científico, né? Porque a gente vai ver que é discutível, né? Por conta exatamente do que eu mencionei já aqui no slide anterior. Se você permite que na sala de aula seja apenas discutido conhecimento científico, né? É massa, porque o aluno vai aprender no mercado de trabalho e tal. Mas as artes, digamos assim, humanas, né? Então você ensinar sociologia, antropologia, você ensinar música, educação física, isso também é importante para a preparação e a formação do indivíduo, né? Então você tem agora, por exemplo, o coronavírus. Várias pessoas estão em casa, sem conseguir ficar em casa, com ansiedade, com outros tipos de problemas mentais, e que as ciências humanas, as ciências reflexivas, que pensam no papel do indivíduo na sociedade, na melhor forma de sociedade, né, refletem sobre a nossa função social, elas também são importantes para ajudar na construção do indivíduo, não só nessa formação técnica, né? Enfim, é uma discussão longa, isso aí. Crítica, tudo na sociedade tem ideologia, ou escola sem partido, na verdade, é uma proposta carregada de conservadorismo, autoritarismo e fundamentalismo cristão. Isso aqui é quem acha que o escola sem partido não tem nenhum sentido, né? Então vai dizer que é um movimento conservador, que é defendido principalmente pela ala mais ideológica, né, do Congresso Nacional, e também pelos nossos representantes do Executivo, que são mais conservadores. E também tem essa forte questão religiosa traz. Por exemplo, quando você não quer que o professor discuta ideologia de gênero, né, tem a ver também, né, se você pegar principalmente os mais religiosos, né, pegar os evangélicos, os cristãos, né, os católicos mais fundamentalistas, eles vão também ser contra, né, você ensinar gênero. Vai dizer que isso a pessoa aprende em casa, isso não é assunto para se discutir em escola. E apesar do discurso aparente de neutralidade, a escola sem partido defende uma escola sem espaço para a discussão da cidadania, né? É um ponto válido, beleza. Aquela cartilha ali não tem nada absurdo, digamos assim, mas como é que isso vai ser aplicado? Como é que isso vai ser cobrado? Quem vai fiscalizar isso aí? Se o professor não seguir a cartilha, ele pode ser demitido, né? Então, é aquele medo de quando você cria leis para tudo, né? Você vai terminar tendo pessoas infringindo a lei, né? O pessoal brinca dizendo que no Brasil existe isso. Para quem é empresário aqui no Brasil, você tem uma porrada de lei e você não vai ter um empresário que siga a rigor todas as leis que existem no Brasil, né? Por exemplo, todas as leis tributárias, né? E aí é um problema também, né? Você cria leis para o que a pessoa pode falar, o professor pode falar ou não pode falar, pode ter algum problema nesse sentido. E aqui os dois pontos de vista, né? Diga não à doutrinação, várias pessoas defendem isso, e eu acho que é um movimento que, se a gente for para a origem dele, tem sim sentido, porque a gente viu bastante isso aqui, viu bastante, né, quem foi aluno, quem é aluno, viu isso, que você tem vários professores doutrinadores, mas aí você pode entrar em uma questão cultural, os professores culturalmente, não só que em outros países fazem isso, né? E talvez a criação de leis não seja a melhor forma, mas também é difícil você encontrar a melhor forma para resolver esse problema. E o outro ponto de vista diz que não há pluralidade de ideias sem liberdade de expressão. Se você cala o professor, você pode ter, digamos assim, uma censura, né? Em um país democrático, um dos pilares básicos da democracia é você ter a liberdade de expressão. Resultados da pesquisa científica, né, que não é importante para a nossa discussão, mas Weber deu boas contribuições também para a pesquisa científica. Ele vai dizer o seguinte: quando os resultados finais vierem, cheque mais uma vez se eles realmente não possuem viés, né? Uma maneira de fazer isso é pedir ajuda de seus pares
deixam de verificar e reavaliar todo o processo de pesquisa. Então, hoje disso também se utiliza na pesquisa científica. Não começou exatamente com Weber, mas ele também cantou, falou sobre isso. Basicamente, se você tem uma publicação científica, você tem que ser transparente, seus métodos têm que ser transparentes e têm que ser replicáveis. São os princípios da ciência, né? As pessoas têm que entender o que você fez e elas devem conseguir replicar para o seu método ele funcionar em outras situações, né? Então, Weber já definia isso. Se a gente for pensar em termos para o jornalismo, basicamente também é interessante. Se você tem uma matéria, digamos assim, uma reportagem simples não tem como, mas se você tem uma matéria especial, uma matéria grande, uma reportagem e tal, é bom você colocar para outra pessoa ler, né, para corrigir, para ver se está com sentido. Bota outra pessoa, eita, peraí, eu estou batendo muito governo, tem algum viés aqui, né? Tentar ser imparcial, embora a imparcialidade 100% não seja possível, mas a gente tem que ter uma busca pela imparcialidade na profissão. Entendendo a ação social, então, tirado principalmente do livro Economia e Sociedade, Weber vai dar atenção especial à ação do indivíduo. Então, em vez de discutir as estruturas sociais, infraestrutura e superestrutura, né, como Marx discutia, ele vai dar atenção às ações do indivíduo. Então, vamos estudar os indivíduos. Como é que a sociologia tem que estudar? Então, Weber começa este estudo com a definição de sociologia. Na disciplina Sociologia, ele diz que nós estudamos a ação social. E aí ele vai definir, ele vai sempre defender muito que, quando a gente fala em conceito, a gente tem que especificar, detalhar o que é esse conceito, que pode ser um problema, muitas vezes, né? Vamos tentar pegar esse lado de Weber para também utilizar nas nossas reportagens, para utilizar na nossa didática, né? O jornalista tem que ser muito didático. Hoje eu estou ver aqui alguns exemplos. Então, ó, a ação social é dirigida para outras pessoas. O que é ação social? Ele define o que é. Um homem que tenta cobrir a cabeça contra a chuva não está envolvido na ação social. Mas duas pessoas na calçada de uma rua que tentam não se chocar estão envolvidos em algum tipo social. Então, ele vai dizer que a ação social é o material básico que constitui o objeto de estudo da sociologia. É uma ação que tem pelo menos dois indivíduos envolvidos nessa ação. Se você fizer algo sozinho, só para você, não é ação social. Mas se você fizer algo que afete outro indivíduo, é uma ação social. Isso que a sociologia tem que estudar. Ele criou outro conceito, que é o conceito de tipo ideal, né? E eu acho um dos conceitos mais interessantes dele, porque ele é bastante utilizado na pesquisa hoje em dia, científica, e no próprio, em discussões, no dia a dia. Então, tornou-se um termo familiar na história, na sociologia e em algumas outras ciências sociais, graças a Max Weber, né? Hoje em dia a gente utiliza até tipo ideal, você está interessado em alguém, né? Um homem, uma mulher, então qual é o seu tipo ideal? Então, o tipo ideal é basicamente isso, é você criar, você tem um conceito e você diz as características básicas daquele conceito. Então, por exemplo, se você diz democracia, você tem que definir o que é democracia. Você quer saber se o Brasil é uma democracia, se os Estados Unidos é uma democracia, se a China é uma democracia. Primeira coisa na sua discussão. Democracia, o que é democracia? Aí você vai definir definições, vai ter definições submínimas de democracia. Por exemplo, democracia é você ter eleições periódicas. E essas eleições devem ser livres e amplas. Todo mundo pode participar, homens, mulheres, acima de não sei quantos anos. Na democracia você tem que ter uma oposição. Você não pode ter um único partido. Aí se você tem países que só tem um único partido, já teria fora da definição de democracia. Na democracia, você tem que ter uma imprensa livre. Então, se você tem um governante, digamos que daqui neste ano, o governo atual, o próximo governo que chega no Brasil, ele chega e falou, velho, a Globo só fala besteira. Então, eu vou caçar os direitos de transmissão da Globo. A Globo não vai mais existir. Então, você está tirando a liberdade de uma emissora das mais influentes no Brasil. A democracia, um dos princípios básicos é você ter, né, a liberdade de imprensa. Você tem uma imprensa livre. Né? Se você caça os direitos de uma emissora, você está cometendo um ato que não é democrático. Mas só para a gente conseguir entender a discussão, então,
Weber dizia isso. Você quer discutir o que é capitalismo. Diga primeiro o que é capitalismo, depois você vê se existe um capitalismo no Brasil ou não. Né? E aí isso é muito interessante porque você consegue fazer discussões. Isso no jornalismo também pode ser utilizado. Né? Só para vocês entenderem mais um pouquinho do ideal, depois eu vou mostrar aqui um mapa do mundo democrático, mas ó, tipo ideal não é o ideal no sentido de que é algo admirável, algo que vale a pena lutar, ou seja, não é um sonho, por exemplo. Você pode muito bem construir um tipo ideal do fascismo, e não significa que você acha o fascismo ideologia atraente. Então, se discutiu no início desse governo se Bolsonaro tinha características do fascismo. O Weber vai dizer o seguinte: quer ter essa discussão? É válida. Diga primeiro o que é fascismo. Aí você define as características básicas do fascismo. Bolsonaro ou qualquer outro político tem essas características? Se tiver, ele pode ser considerado ameaçado ao fascismo. Se não tiver, ele não é fascista. Pronto. Acabou a discussão. O tipo ideal refere-se a uma construção mental da realidade, a fim de construir um tipo. E aí, por exemplo, né, a gente não teve esse diálogo tão forte dele com Marx, né, hoje em dia que os autores fazem essas comparações e outros pesquisadores, mas um exemplo que pode ser aplicado a Marx pelos seus críticos. Né? Marx não analisou o sistema capitalista realmente existente, ele analisou a sua própria representação típica ideal do capitalismo. Então, dessa forma, ele não teria, digamos assim, agido de maneira correta. Embora você possa criar seu tipo ideal, mas você tem que criar um tipo ideal que tenha a ver com a realidade. Né? Então, é como se Marx tivesse criado na cabeça dele o que é capitalismo, e aí ele vai dizer, vai ver todas aquelas áreas nefastas, digamos assim, do capitalismo. E o erro que ele, muitos cientistas sociais cometeram foi de acreditar que o seu modelo era, na verdade, a realidade empírica. Então, segundo os críticos, aqui é um exemplo, pode dizer não. Ele não analisou a realidade empírica, e sim a visão dele. Para a gente ter uma ideia só sobre isso aqui sobre democracia, se vocês forem aqui na internet, acho que vocês estão acompanhando aí, não sei se está acompanhando aí na tela, mas se você bota democracy, índice de democracia no Google, tem algumas instituições que veem, né, o nível de democracia. Vocês, como jornalistas, se quiserem discutir isso no artigo, no jornal, vocês podem olhar, né, aqui vai estar falando que é índice de democracia, né, tem uma que faz que o The Economist, ele divulga quase todos os anos, né? Ele vai explicar direitinho quais são os critérios que ele analisa, ver se os países têm aqueles critérios e faz um mapa do mundo democrático. Então, entrando aqui nesse site do Índice de Democracia de 2019, né, só para vocês terem uma ideia, você vai ter o ranking dos países mais democráticos, os países menos democráticos, e você vai ter um mapa, que também existe ele interativo, nesse caso aqui eu acho que não é interativo, isso que eu estou mostrando para vocês, ó, mas só para vocês entenderem o mapa do mundo democrático. Então, os mais verdes são as democracias completas. Né? Os verdinhos mais claros são democracias falhas, que você tem inclusive o Brasil. Né? Então, na visão desse jornal, para entender, ele não considera o país entre uma democracia e não democracia, né? Só um sistema binário. Ele considera que existem outras subdivisões. Né? E aí, se você for discutir isso, por exemplo, no artigo do jornal, você pode dizer, ó, se discute se o Brasil é democrático ou não. Se você vai para o ranking do The Economist que ele divulga anualmente, ele vai dizer que o Brasil é uma democracia falha. Né? Então, o Brasil vai estar aqui com a nota entre 6 e 7. E aí você vai ver por que que o Brasil ganhou nota 6 e 7 aqui. Tem os regimes híbridos, ó, aqui principalmente na África, e aqui na Ásia, e os regimes autoritários, né? Por aqui, né? Se você vai, por exemplo, a China, a Rússia, seriam regimes autoritários. Aqui na América do Sul, a Venezuela, por exemplo. Né? Você pode pegar diferentes rankings, né? Que fazem os índices mais conhecidos de democracia e podem buscar entender o que é que eles levam em consideração. Mas eles fazem basicamente isso. Eles criam um tipo ideal de democracia, o que é um país democrático, e ver se os países têm ou não aquelas características, né? A lei funciona. Por exemplo, você pega no Brasil. O Brasil tem algumas coisas básicas da democracia, mas se você pega, por exemplo, a lei funciona de maneira igual para todos, a gente sabe que historicamente no Brasil não. Né? Algumas pessoas são punidas com o rigor da lei
e outras pessoas não. Mas antes de a gente voltar lá, vamos voltar agora para a nossa apresentação, que eu acho que o tempo está ficando curto. Então, se você quiser elaborar uma hipótese interessante sobre a relação entre protestantismo e o capitalismo, então você deve começar por criar o seu próprio modelo de ética protestante e o seu modelo de espírito do capitalismo, que foi basicamente o que Weber fez, né? Ética protestante. Como é essa ética protestante e o que é capitalismo? E ele viu se essa ética protestante ela favorece o desenvolvimento do capitalismo, que a gente vai ver mais adiante. Se você quiser comparar outro exemplo, vamos dizer a Revolução Francesa com outros tipos de revolução, Revolução Russa, Cubana, a primeira coisa que você deve fazer, e aí vamos tentar pensar também na área do jornalismo, é construir um tipo ideal de revolução. O que é revolução? Então, o que teve em Cuba foi uma revolução, o que teve na Rússia foi uma revolução, aí você consegue ter uma discussão, né? Sem ser no achismo. Vamos falar sobre os tipos ideais de ação para Weber. Então, ele vai identificar 4 tipos de ação, os 4 tipos de ação mais comuns na vida humana. Então, ação racional com relação ao objetivo, motivada pelo desejo de alcançar de forma mais eficiente um resultado final que também pode ser defendido com argumentos racionais. É uma ação concreta que tem um fim específico. Por exemplo, o engenheiro que constrói uma ponte. Isso aqui é um tipo de ação que ele vai chamar de ação racional com relação ao objetivo. Você tem um objetivo traçado e você vai lá e faz essa ação. Nem todas as ações são assim. Ele vai mostrar aqui outro tipo. Ação racional com relação a um valor. O ator age racionalmente aceitando todos os riscos, não para obter um resultado exterior, mas para permanecer fiel à sua honra, qual seja a sua crença consciente no valor. Por exemplo, um capitão que afunda com o seu navio. Então, o cara acha que é o capitão do navio, responsável, um piloto de avião. Se afundar, ele também vai junto, ele não vai para o lado do mar. Isso aqui é uma ação com relação a um valor, não é com relação ao objetivo, e também está presente na sociedade. Ação afetiva. A ação afetiva é aquela ditada pelo estado de consciência ou humor do sujeito, é definida por uma reação emocional do ator em determinadas circunstâncias, e não em relação objetiva a um sistema de valor. Por exemplo, a mãe quando bate em um filho por se comportar mal, outro tipo de ação. E, por fim, tem outro tipo de ação que é a ação tradicional. Veja, esses são tipos ideais, né? Ele vai criando esses tipos de ação, por exemplo, se você vai analisar a ação de um político, aí você vê se enquadraria em qual aqui. Essa ação que esse político fez, o que esse executivo fez, foi em qual desses tipos, né? Então, os tipos ideais, eles são construídos para você fazer análise, para você fazer estudos. Ditados pelos hábitos e costumes, para agir conforme a tradição, o autor não precisa conceber um objeto ou um valor, nem ser impelido por uma emoção. Obedece a reflexos adquiridos pela prática, né? Vamos entender um pouquinho, tem um gráfico aqui que mostra as 4. Né? Então, ação tradicional, relaxar os domingos, a utilização de talheres, a utilização de roupas, né? São tradicionais, a gente aprendeu, né? Foi sendo passado de geração para geração, faz parte da nossa cultura. Ação afetiva, comemorar a vitória de um time, mãe maltrata seu filho ao corrigi-lo. Ação racional com relação aos valores e a igreja, a escolha de um partido político. E ação racional com relação a fins, prestações econômicas, buscar aprovação em um concurso, né, construir a ponte da que a gente viu no início. Então, você quer analisar, por exemplo, como determinados atores agem na sociedade, você pode tentar enquadrar ele em algum desses tipos de ação. Né? E aí, tanto numa análise, digamos assim, um estudo científico ou numa análise jornalística. Né? Vamos lá, seguindo. As ações podem ser complexas, né? Aqui é um exemplo de um professor, né? Nós trabalhamos porque queremos receber também um salário, mas também alguns têm prazer em ensinar seus alunos, afetiva. Tradicional, presença do grande número de professores na família, né, foi ensinado. Eu, por exemplo, minha mãe é professora, eu tive interesse. E a ação relacionada a valores, a importância atribuída à educação, faz parte também dos nossos valores ensinar, né? Resumo, esses 4 tipos ideais de ação racional, e mais uma vez, essas categorias são tipos ideais, então você nunca vai encontrá-los no mundo lá fora, no seu estado puro. Não vai encontrar exatamente assim, mas pode encontrar algo parecido com isso. Os 3 tipos ideais de autoridade, novamente, tipo ideal, e agora ele vai analisar a autoridade. Por que ele faz isso novamente? Ele vai ver quais são os tipos existentes de autoridade no mundo e vai pensar qual é o melhor tipo.
Né? Isso para fazer uma discussão, para também não ser na doida, para você ter critérios a ser analisados. Então, ó, Weber está intrigado com a maneira em que o poder cru e brutal é transformado ao longo do tempo na autoridade legítima. Exemplo, quando a pessoa A diz à pessoa B o que fazer, e B faz isso porque A está apontando a arma para sua cabeça, em seguida, é evidente que A tem poder sobre B, né? Você está utilizando o poder, digamos assim, da força, do medo. Mas quando A não está ameaçando B, e, no entanto, B está fazendo tudo o que lhe pediu para fazer, é outro tipo de autoridade. Então, ele vai ver que existem essas diferenças. E depois ele vai dizer qual é o melhor tipo de autoridade. Né? Certamente, a gente consegue ver que o melhor tipo não é esse primeiro caso, que você vai pela força. Né? Então, vamos lá. Você tem a autoridade carismática. Weber diz que a autoridade carismática é fundada sobre a crença na devoção extraordinária, a santidade, os poderes heróicos ou o estilo de vida exemplar do líder. Esse é o mais antigo do tipo de autoridade entre os seres humanos. Né? Aquela autoridade carismática que as pessoas se identificam, que as pessoas escutam. A gente vai ter uma comparação para entender melhor. Autoridade tradicional. Pessoas obedecem a alguém porque acreditam na santidade das tradições antigas e na legitimidade daqueles que são chamados por essas tradições para governar. O rei, a rainha, o príncipe é o tradicional, o cultural. Esse tipo de autoridade que o rei ele exerce. Ele nasceu na família real e aí ele tem poder sobre a população. E a autoridade racional legal. Essa aqui é a ideal para Weber. São sob as circunstâncias dadas, é o funcionário competente. Este é o seu trabalho. É aquela pessoa que chegou àquela autoridade por mérito, é aquela pessoa que foi eleita. Né? Vai ser melhor do que esses outros tipos. O carisma e do que a tradição. Então, vamos ver aqui exemplos. Carismática, a obediência relacionada às suas qualidades virtuosas, ao carisma. Aqui temos exemplos de líderes carismáticos. Dominação tradicional, prevalece através da tradição. O Senhor ordena e seus súditos obedecem. Então, aqui tem monarquia, o direito divino ao trono. A gente tem ainda, vocês sabem, monarquia em vários países do mundo. E dominação legal, legitimada através de um estatuto, uma constituição que confere poder ao dominador, eleições presidenciais. Né? A pessoa vai participar de um processo, de um sistema eleitoral, ela vai disputar com outras pessoas e ela vai, em condições, digamos assim, essa disputa de igualdade, né? Ou seja, todos vão ter tempo para falar, vão ter debates e tal, essa pessoa conseguiu chegar àquele cargo, e aí é o melhor tipo de dominação. É como a gente vê hoje em dia em alguns países, né? Sabendo que o sistema eleitoral nem sempre é tão democrático assim. Mas, enfim, ele queria dizer que isso aqui era basicamente no passado, embora sempre se reinvente. Né? Quando você tem uma ditadura, por exemplo, são esses outros tipos de dominação se reinventando, mas ele diz que o ideal é isso aqui. Então, vamos tentar entender. Ele sempre cria tipos ideais de conceito para ver qual é a melhor forma. Né? Qual a melhor forma de governar, qual a melhor forma de autoridade. Modernidade. O reino da autoridade racional legal está aumentando, né? E o reino da autoridade tradicional carismática parece definhar, nem sempre é assim. A autoridade carismática é o tipo mais antigo, ao longo da história teve seus retornos, especialmente em tempos de crise. Né? É basicamente aquela história, quando você tem crise, você tem um momento um momento de populistas e de aproveitadores de aparecer. E se a gente for para a história do Brasil, tem Nimoy, né? Essas pessoas que crescem em momentos de crise como salvadores da pátria, né? Como o herói. Racionalização só pode ser realizada com a ajuda de um grande número de pessoas, a organização chamada burocrática. Então, basicamente, ele vai também falar sobre os tipos de organização, os tipos de empresa também, organizações públicas e privadas, né? Empresas ou instituições públicas. E ele vai dizer o seguinte: a melhor forma de você ter uma organização é você ter uma organização racional. E isso vai ser feito através da burocracia. Mas a burocracia não é esse processo hoje em dia lento, que você vai fazer uma coisa e você passa por 10 instâncias, não. A burocracia é basicamente você ter leis e ordens pré-estabelecidas. Né? Então, se você quer pedir, solicitar algum documento, se você quer dar entrada em algum processo no banco, no governo, você vai seguir uma série de ordens e de critérios pré-estabelecidos para conseguir aquele seu documento, né? Ou para reivindicar algo. Essa é a melhor forma, né? Porque ele vai ver que antigamente também existia, que existe hoje em dia o jeitinho, né? Você favorece seu compadre, favorece seu amigo, né? No banco, o gerente
o amigo dele, o familiar, pula filho e tal, ele vai dizer, não, o que deve gerir uma organização, isso foi muito fluente na teoria da administração, né? No início sobretudo no início do século passado, do século XX, que a organização deve ser burocrática, você deve seguir leis, né? É outra contribuição de Weber. Vai falar sobre corrupção, os funcionários da organização devem separar as suas vidas privadas de tarefas profissionais, se eles, por exemplo, dão tratamento preferencial ao membro da própria família, isso já deve ser rotulado de corrupção para Weber. Note como Weber é prolífico, não escreveu sobre tantos assuntos. As regras da organização burocrática são padronizadas, você pode procurá-las em documentos escritos, então isso aí você também tem a transparência. Né? Você tem as regras, tem a transparência, as pessoas têm acesso a essas regras. Os funcionários têm de implementá-las de forma impessoal, nunca devem fazer uma exceção à regra. A pior coisa que o funcionário pode fazer é improvisação, brincar com as regras. Às vezes pode ser muito tentador, por isso que os funcionários devem ser tão severamente treinados em suprimir suas emoções e impulsos. Lógico, isso aqui é um tipo ideal, nem sempre vai ser assim na prática, mas é um tipo ideal de como uma organização moderna deve funcionar, com a burocracia. A organização burocrática, falando ainda mais sobre isso, mas acho que já ficou claro. Depois ele vai falar sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Vamos entender isso aqui, que é o livro mais conhecido de Weber, né? Então, apresenta a sua famosa tese segundo a qual a ética protestante tem uma influência importante sobre o espírito do capitalismo, em sua fase mais precoce. O capitalismo, que é sistema econômico e ideologia baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos, né? Essa definição do capitalismo para Weber. Características centrais desse sistema, vocês já sabem sobre isso, mas que a gente está criando um tipo ideal, né? Só eu estou falando, só botar aqui para ajudar vocês. Então, você tem que ter a propriedade privada e o respeito à propriedade privada, o respeito à acumulação de capital, né? Permitir que algumas pessoas acumulem esse capital, ganhem mais do que outros, o trabalho assalariado, o sistema de preços e mercados competitivos, você ter essa economia de mercado do livre comércio, né? Ou seja, agentes econômicos agem de forma livre, sem intervenção, sem a existência do Estado interventor. Então você tem aqui as características centrais do capitalismo, o tipo ideal. E aí você pode pensar, o Brasil é assim, os Estados Unidos é assim, né? E você consegue fazer esse tipo de reflexão quando você cria um tipo ideal. Protestantismo, no dia, acho que aqui é século, no século XVI e no século XVII, o novo tipo de fé cristã fez a sua primeira, a frase está meio louca aqui, mas era que essa fé cristã, acho que eu fui editar e ficou confuso, mas esse novo tipo de fé cristã se desenvolve na Europa e nos Estados Unidos. É isso que a frase quer dizer. Então, a doutrina protestante ensina que todos nós temos de trabalhar muito duro, porque Deus quer fazer deste mundo um lugar melhor. É nosso dever moral deixar este mundo em um estado melhor do que o estado em que nos encontramos. E nós certamente não devemos viver sem luxo. Então, ele vai dizer que isso faz parte. Ele estudou várias religiões, estudou o islamismo, estudou o budismo, o catolicismo, o protestantismo, para chegar a essas conclusões. Ele vai começar a ver, né, o protestantismo, não de hoje em dia, mas o lado do século XVI e do século XVII. E ele vai começar a observar essas diferenças do protestantismo. Vai ver, por exemplo, que tem um conceito, né, sobretudo do calvinismo, o protestantismo Calvino, né, desenvolveu, acho que Calvino, o nome dele. A gente confere aí no Google. Que não há nenhuma maneira de descobrir se você pertence ao pequeno grupo de pessoas escolhidas e os eleitos serão admitidos no céu. Então, na verdade, a gente já nasce com um destino, digamos assim, escrito. Beleza. Porém, nós temos sinais. Qual é o sinal para saber se você é um predestinado, se você é escolhido? Se você tem bens, se você tem riquezas. Então, ele vai dizer que vários protestantes da época desse desenvolvimento inicial do capitalismo, eles tentavam trabalhar e tinham ética de trabalho para acumular bens e riquezas, porque eles queriam ser escolhidos. E você ser rico era um sinal de que você era escolhido. Então, se você é muito bem sucedido em seu trabalho, se você não gastar muito do seu dinheiro, então você tem uma boa razão para supor que pertence a uns poucos escolhidos. No capítulo introdutório, Weber mostra a preferência educacional dos católicos por uma formação humanista, pelas artes liberais, enquanto os protestantes preferiam a formação técnica. Né? Não sei se vocês conseguem observar, pense se vocês ainda observam isso hoje em dia. Tomando como exemplo máximas acolhidas de escritos de Benjamin Franklin, um protestante conhecido dos Estados Unidos, como tempo é dinheiro, né? A famosa frase time is money, o dinheiro gera mais dinheiro, o Weber mostra que o espírito do capitalismo não é caracterizado pela busca desenfreada do prazer,
e pela busca do dinheiro por si mesmo. Então, a gente vai identificar que os capitalistas, primeiro, os primeiros capitalistas, eles eram evangélicos, né, eles eram protestantes, e eles tinham como ética essa ética do trabalho, de trabalhar tempo é dinheiro. Então, se você, no final de semana e outros dias, você descansa, se você vai dormir cedo, você poderia estar trabalhando. Então, ele identifica essa característica básica, essa ética do trabalho. Então, vocês sabem que, por exemplo, no catolicismo, né, era um pecado, eu já comentei em sala de aula, né? Você acumular bens, né? Você querer ser rico, né? Você ter um grande dinheiro acumulado era um dos pecados capitais, né? Na ética protestante, não. E aí Weber vai analisar isso, né? E ele começa a ver uma correlação, ele começa a ver que os primeiros países capitalistas são países protestantes, né? Com a maior parte da população protestante. Então, aqui, as principais diferenças, só para a gente terminar isso, acho que a gente pode discutir isso mais no Google Classroom, se ficou dúvidas. Os protestantes teriam, segundo Weber, propensão ao trabalho, poupariam dinheiro, né, não gastariam dinheiro, e ensino voltado para o lucro. Né? Você teria que aprender funções para gerar dinheiro, e não, por exemplo, para fazer filosofia sobre a vida, para refletir sobre a vida, sobre o mundo. Né? Os católicos, né, eles seriam mais alheios ao materialismo, vida voltada ao sacrifício e renúncia da vida prática, resultando na não acumulação de bens. Né? Então, o Weber, resumo, mostra que a moral é determinante no mundo capitalista, promovendo o espírito do capitalismo, a procura racional do lucro. Ele identifica isso principalmente nos protestantes. E se vocês pensarem hoje em dia também, quais são os países mais ricos do mundo, né? Ou que estão aí sempre lá no topo. Se você pega Estados Unidos, Inglaterra, e você pega as colônias da Inglaterra, né? São países protestantes. Política com vocação, para terminar nossa aula de hoje. Né? Tem que correr aqui um pouquinho, porque vai parar aqui de gravar, eu acho. Mas conferência proferida por Weber a estudantes da Universidade de Munique, em 1919, publicada em outubro deste mesmo ano. Ele falou a diferença entre viver da e para a política. Né? Viver da política são esses políticos profissionais que querem ser eleitos para viver na sua renda só da política. O correto para ele seria viver para a política, você dá contribuições. Né? Então ele cria esses dois tipos ideais e vai defender o correto, né? Viver para a política. Né? Veja como ele fala sobre vários assuntos, né? E critica o tal do político profissional. O político que vive da política é aquele que não possui recursos materiais para a sua subsistência, para além dos recursos provindos da própria atividade política. É aquele cara que quer viver daquilo ali para sempre, não quer largar o osso. Sua conduta pode estar voltada para a busca do prestígio, honra, ideais ou até mesmo do poder pelo poder. Ética da confissão e da responsabilidade, para a gente terminar, né? Também interessante. São dois conceitos, né? Pensando aqui pelo político, o político pode agir por convicção ou por responsabilidade. Convicção é de acordo com o que ele acredita. E se eu perguntar para vocês, qual a melhor forma de político agir? Né? Algumas pessoas podem pensar, não, de acordo com o que acredita, mas aí não. Né? O político tem que agir de acordo com a responsabilidade. Ele pode, muitas vezes, ele deve ir, o dever dele, é ir contra o que ele acredita, mas pelo bem da população. Então, ele tem que agir com a ética da responsabilidade. Né? Chega a ser, inclusive, que dava uma aula magnífica, as pessoas dizem de Weber, né, um sociólogo, ele já falou isso, inclusive, em alguns discursos, né, que ele tinha que agir com responsabilidade. Né? Aí tem o discurso e a prática, né, que pode existir diferenças, mas para vocês entenderem, né, o político, na verdade, ele deve agir com responsabilidade e não com suas convicções, não com suas ideologias, que é um pouco do que a gente vê nos últimos anos no Brasil. Né? Os políticos agindo de acordo com as suas ideologias. Beleza, gente?